Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Eu quero o melhor. Você quer o melhor? Quem não quer o melhor? Você quer o pior? Quem quer o pior? Ninguém quer o pior. Eu quero o melhor. É o título da mensagem dessa noite. Amém. Então eu convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6 e o verso 33. Mateus 6:33. Mateus 6:33, assim nos diz a santa e gloriosa palavra do Senhor. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Você crê? Eu creio. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Poderoso Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais esta oportunidade de estarmos em Tua presença, reunidos com o Teu povo. Eis aqui a Tua palavra, eis-me aqui, eis aí o Teu povo, Senhor. Nós queremos aprender mais de Ti. Senhor, que nós possamos sair daqui alimentados, mais uma vez, pela Tua palavra, e que, Senhor, ao chegarmos em nossos lares, encontremos, Senhor, tudo na mais perfeita paz e harmonia, para a glória do Teu nome, Senhor. Abençoa-nos, abre o nosso entendimento, Senhor, desfaça o engano do inimigo em nossas almas, abra o discernimento para compreendermos a Tua palavra, Senhor. Venha falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Eu quero o melhor. Eu fiquei meditando muito nesse título, eu quero o melhor. É justo, não é que a gente queira o melhor. Quem é que vai querer o pior para si? Só se quiser sofrer por sofrer. Mas mesmo em meio ao sofrimento, a gente fica orando para que Deus alivie o sofrimento, porque nós queremos o melhor. Agora, esse melhor para o homem carnal, o homem material, o que é o melhor? O que é o melhor? As coisas da carne. Ele cogita das coisas da carne. E a diferença do homem espiritual é que ele entende que as coisas da carne são passageiras e ele quer o melhor, que é o reino espiritual. Então essa é a grande questão que divide os justos e os ímpios. Justo. Tem muita gente que está no meio dos crentes, mas que ainda não experimentou realmente por um novo nascimento. E o homem, o que diferencia dos animais é a capacidade de inteligência. O animal tem um certo tipo lá de inteligência, mas que não chega nem perto a do homem. Mas o ser humano, comparado com o animal, a inteligência do ser humano é algo surpreendente. Deus nos dotou dessa capacidade de inteligência. E exatamente por viver em seu mundo, em uma constante busca, é que o homem tem se defrontado com muitas dificuldades, porque as pessoas geralmente nunca estão satisfeitas com aquilo que têm, sempre estão querendo mais, sempre estão buscando o que eles entendem que é o melhor, porque sempre que um desafio é vencido, olhe para a sua vida,
Olhe para quem já tem um pouco mais de idade aqui, já tem alguma quilometragem já mais adiantada, já o motor já deu uma virada, né, na quilometragem. Eu, seu Silvino aqui, a gente olha para o passado e vê que foi feito de desafios. Olhe para a minha vida, olhe para a sua. Você já tem muitos desafios e já venceu muitos. Mas é interessante, mal a gente vencia um desafio, já estava querendo outra coisa. Até é legal isso, eu não acho isso pernicioso, depende se você coloca isso acima de Deus. Mas não é errado você sonhar em melhorar a condição da sua casa, ter um pouco mais de conforto. Por quê? Então, vai querer morar debaixo de uma ponte? Né? Tem pessoas que estão sonhando em concluir a reforma da casa, que está lá se alongando há muito tempo. Quando concluir a reforma da casa, é evidente que ela vai procurar trocar os móveis, comprar uma cama melhor, um colchão mais confortável, um ventilador melhor, um ar-condicionado. Isso faz parte da vida da gente. E a cada vez que a gente consegue vencer um desafio, um outro já entra no seu lugar. Por quê? Porque as pessoas estão sempre querendo o melhor. Você quer o melhor, eu quero. Não é errado isso, não. Eu não vejo uma maldade na gente sonhar com uma vida melhor. Quem vai querer o pior para os seus filhos? Não, a gente sonha, quer ver o filho formado, quer se realizar às vezes através do filho, enfim. E nós podemos identificar esse esforço nas grandes conquistas dos últimos séculos, em todas as áreas de atuação do homem. Por exemplo, na medicina, a luta pela cura da lepra, da tuberculose, já conseguiram vencer esse desafio. Agora tem o câncer. Para muitos tipos de câncer, a inteligência do homem já conseguiu descobrir a cura. E a AIDS está aí hoje desafiando a ciência. E eu quero acreditar que mais algum tempo eles conseguem um remédio definitivo. Mas Deus coloca outra para o homem estar sempre se lembrando que precisa de Deus. Na eletrônica, por exemplo, nós experimentamos uma rápida evolução nos computadores, na informática. Olha, eu que acompanho de perto, que trabalho o tempo inteiro com a informática, eu fico impressionado com a evolução dos computadores. Hoje os computadores são cada vez mais velozes e a gente consegue trocar o computador. Há pouco tempo eu fiz uma upgrade, que chama, a gente já tem até que aprender a falar inglês, melhorei a condição do meu computador, botei os pentes de memória para ele ter um desempenho maior e tal. No começo eu achei uma beleza, mas hoje eu já estou indignado como ele é lento. Então você vê que os desafios cada vez estão vindo de uma forma mais veloz. A ida do homem à lua, por exemplo, já quantos anos já faz isso? O homem conseguiu criar um foguete que levou ele até a lua, e eles previram inclusive até a hora e o local em que iria cair aquela cápsula que voltou. E já faz tanto tempo isso aí. E outros desafios eles já venceram hoje, estão falando já com uma sonda em Marte, tirando fotografia de Marte. É impressionante a evolução humana. E na nossa vida pessoal, acontece da mesma maneira, segundo as prioridades que nós elegemos. Quando nós começamos a trabalhar, nós nos esforçamos por melhorar os nossos rendimentos, o nosso salário. Vai melhorando no emprego, ganha um pouco mais, aí nós então compramos um aparelho de som melhor, aí melhora um pouco mais o salário, aí consegue comprar carro mais adiante. Depois daquele carro, você já pensa na casa, e por aí vai, já quer ter uma casa na praia, quer ter uma casa no campo, quer fazer viagem para o exterior. É uma busca sempre do melhor. Bom, nós vamos ver aqui agora, nessa oportunidade, 3 coisas. Grave aí: o que, como e quando nós devemos buscar o melhor para as nossas vidas. O que, como e quando. Então vamos ver primeiro como nos orienta a palavra de Deus
sobre o que nós, homens, devemos buscar, segundo a palavra de Deus. Concorda que a palavra de Deus é a orientação segura para a nossa vida, para nos levar a um porto seguro? Como homens espirituais que devemos ser, devemos ter a nossa mente sempre nas coisas espirituais, seguindo a palavra de Deus, que é o que nós vamos fazer aqui. O que nós devemos querer buscar de melhor para as nossas vidas? O que nós, homens e mulheres, devemos buscar? Normalmente, quando nós falamos em buscar o melhor, nós associamos as nossas necessidades às coisas materiais. Até agora, propositalmente, eu só falei em melhoras materiais, não foi? Carro, casa, televisão, som, computador, só coisas materiais. É uma coisa que está enraizada em nós. Quando a gente fala em querer o melhor, nós estamos sempre pensando nas coisas materiais. E assim nós vamos acumulando riquezas ou preocupações, ou dívidas, depende. Vamos acumulando riquezas, tesouros materiais. E na ansiosa solicitude pela vida, nós adoecemos febrilmente, buscando acumular riquezas. Eu conheço uma pessoa, mas me lembrei de uma agora. Eu vi ele esses dias aí, o homem está literalmente acabado. Ele parece um morto-vivo, um defunto ambulante. Mas é um apego às riquezas. O homem precisa de um transplante de fígado. Está na fila de espera, tem todo o dinheiro do mundo e não consegue arrumar um fígado. E está morrendo. Mas é morrendo e se acabando de trabalhar. Não aproveita nada. Aquele dinheiro não está conseguindo trazer de volta a saúde. Eu fiquei assustado quando o avistei. Fazia acho que 1 ano que eu não vi essa pessoa. Quando eu olhei, disse, mas aquele... E parei, olhei e disse, rapaz, é mesmo. É a questão da preocupação com as coisas materiais. Esse homem, coitado, ele não está preocupado com o que ele pode ouvir de uma hora para outra, aquela voz vindo do céu: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens, para quem é? E o que está acumulando, para quem é? Vai servir para os filhos se matar a pau aí, pelas coisas. E assim nós vamos acumulando esses tesouros materiais, e por isso adoecemos febrilmente, buscando acumular riquezas. Nós adoecemos, ansiosos pela vida, quanto ao que haveremos de comer ou de beber, ou ainda quanto ao que haveremos de vestir, como diz na palavra, Não estejais ansiosos pela vida, quanto ao que comereis, ao que bebereis, ao que vestireis. Mas nós adoecemos porque nós não entendemos, não ouvimos, não colocamos em prática essa palavra do Senhor. E uma pesquisa do Instituto Vox Populi para a pergunta: você acredita em Deus? 99% dos entrevistados responderam que sim. Você acredita em Deus? 99% sim. Ao mesmo tempo, a mesma pesquisa nos mostra um dado impressionante, que apenas e tão somente 43% dos entrevistados estavam procurando um templo da sua religião para se congregar. Da sua religião, hein? Então você entende aí que 99% acredita em Deus, mas 43 dos 99 é que procuram uma igreja da sua religião. Não estou nem falando de religião, não importava qual. As pessoas procuravam só 43%. É este mesmo medo, essa insegurança em que vive o homem, que o impulsiona, queridos, a buscar em todas as fontes algo que possa satisfazer os seus anseios.
essa busca desesperada não consegue se realizar em nada, porque esse homem mesmo que eu conheci, que eu citei, que encontrei, esse homem tem tanto do dinheiro, não vale de nada, não adianta de nada, e eu imagino o vazio que ele deve sentir, aquela ganância, eu via ele contando dinheiro, aquela ganância, aquela coisa desesperadora, contando, eu olhava assim e sentia a pena dele, Nós temos pessoas que se dizem de uma determinada religião, mas que frequentam centro espírita, centro de umbanda, que consultam quiromantes, cartomantes, adivinhos e outras práticas. Então você consegue compreender. A pessoa acredita em Deus, mesmo assim procura um templo da religião dela, mas ela mesmo assim ainda não se satisfez, porque ela anda numa busca maluca, incessante, para alguma coisa, para uma realização. Então ela parte para os centros. Eu não fui espírita há muito tempo. As pessoas muitos de uma determinada religião aí que iam, evangélico eu não vi nenhum procurando lá. 32 anos que eu nunca vi um evangélico ir lá procurando. Graças a Deus, nunca vi. Mas da outra religião aí, da maior, era só o que dava lá. O povo achando que lá talvez fosse encontrar alguma resposta, e as pessoas ficam procurando resposta em outras coisas. Por isso que até hoje proliferam as cartomantes, as quiromantes, os centros de macumba, etc. Prolifera porque as pessoas até hoje ainda acreditam e ficam procurando essas coisas. Só quem tem resposta é Jesus. E é por isso que quando nós pensamos na busca pelo melhor, nós somos geralmente impulsionados por pensamentos que nos remetem às coisas materiais: carro, casa, roupa, dinheiro, joias e etc. Nossa mente está geralmente ocupada com isso. Pessoa, você quer o melhor? Quero. O que você quer? Eu quero uma casa nova, eu quero consertar minha casa, eu quero um carro, eu quero isso, quero aquilo. Mas fica limitado só nisso. Não há nenhum mal que você sonhe em querer morar bem, mudar os móveis, etc. Agora, se a tua vida se limita nisso aí, meu irmão, você é um infeliz. O que é infeliz? Uma pessoa que não é feliz, que não conhece a felicidade. Porque de que vale ganhar o mundo inteiro e não levar um tostão para a sepultura, diz a música popular aí. Só quem tem resposta é Jesus. Inclusive hoje nós nos deparamos com algumas novas doutrinas infiltradas no meio evangélico que, sabedores disso, para atrair as pessoas, eles apregoam exatamente isso, invertendo assim a prioridade determinada pelo Senhor de buscarmos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. O que essas doutrinas hoje infiltradas no nosso meio fazem é inverter, que elas dizem que você tem que querer o melhor dessa terra, mas Jesus não diz isso. Ele diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E eu vou morrer defendendo isso. Eu quero morrer pregando esta palavra. Essa semana aconteceu algo incrível comigo. Eu tinha feito parceria com uma rádio na internet. E eu disse para o rapaz: olha, eu prego contra a teologia da prosperidade. Eu sou radicalmente contra. Ele disse: não tem problema, nós queremos divulgar a palavra de Deus. Eu disse: amém. Ele transmitiu meu programa uns 2 ou 3 dias só e me procurou na sexta-feira: olha, Edson, não vai dar mais para eu retransmitir o teu programa, porque tu bate muito pesado na teologia da prosperidade, e a única condição de eu seguir na parceria com você é que você mude o seu discurso. Olha a ousadia do cão, porque era o cão me dizendo isso, que eu calasse a minha boca, para não me levantar contra essas heresias que tomaram conta hoje do mundo. Eu me sinto sim uma voz que clama no deserto, mas não faz mal. João Batista perdeu a cabeça porque o que ele pregava era: arrependei-vos, o reino de Deus está próximo. Não tinha mais com ele não. Como é que eu vou mudar a pregação que Deus me levantou, Deus me tirou do espiritismo, para eu ser uma voz que se levante
contra esse tipo de heresia que está levando as pessoas para o inferno, porque ela está invertendo a palavra de Deus. Quando diz que você tem que ser rico, que você tem que decretar um carro novo do ano, com banco de couro, com isso, com aquilo, ele está negando a palavra de Jesus, que diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. No reino de Deus não tem carro com banco de couro, com ar-condicionado, nem precisa, lá as ruas são de ouro, não precisa nem de eletricidade, porque a luz que ilumina lá é a luz do Senhor Jesus, não precisa nada disso lá. Então nós temos que ter a nossa mente voltada, o nosso coração voltado para as coisas que são lá do alto. Nós, examinando as Escrituras, aprendemos no Salmo 105, verso 4: buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. É isso que a palavra está nos ensinando. Não é para buscar carro novo, casa nova, isso e aquilo. Isso vai ser acrescentado na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Se você buscar o reino de Deus, se você for fiel no dízimo, se você for fiel à palavra de Deus, irmão, é só confiar que você vai ver a glória de Deus na sua vida. Buscai, você quer ver, né? O Salmo 105, verso 4, glorioso Salmo: buscai o Senhor e o seu poder, porque eu sou fraco, mas o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, quando eu me sentir fraco, eu tenho que buscar o Senhor e o seu poder, para eu voltar a me sentir forte. E ele diz: buscai perpetuamente a sua presença. O que é perpetuamente, irmãos? É para sempre, para sempre. Nós vemos mais uma vez aqui que nós devemos buscar o Senhor e o seu poder. Em Amós, capítulo 5, verso 4, Amós, capítulo 5, verso 4: pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Eu fiquei meditando uma meia hora hoje nesse versículo aqui. Eu vou esperar você encontrar e marcar na sua Bíblia. Amós capítulo 5, versículo 4: pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Você parou para pensar no que o Senhor está dizendo? Irmão, nós devemos buscar o Senhor para viver. Buscai-me e vivei. Nós devemos buscá-lo para viver. Sem Ele nós não temos vida, nós estamos mortos. Buscai-me e vivei. Sofonias capítulo 2, verso 3 diz: buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão. Irmãos, esta é a vontade do Pai para nós. Talvez você diga: mas eu não consigo. Mas Ele está dizendo, está orientando para você buscar. Buscar o quê? A justiça. Ser justo, andar com justeza diante da palavra. A justiça aqui é se ajustar ao que a palavra diz. Buscai a mansidão. Esta é a vontade do Pai para nós, irmãos. Mas é exatamente no nosso texto básico, Mateus 6,33, que nós vamos encontrar o nosso mestre nos dando claras instruções a esse respeito. Como é que ele diz? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia! Aqui Jesus referia-se a todas as necessidades da vida. Todas essas coisas. O que são todas essas coisas? As necessidades da vida. Elas não serão acrescentadas. A palavra está dizendo isso. A ansiedade que nós temos em suprir as nossas necessidades básicas, como comer, como beber, como vestir,
E ainda assim, a sua recomendação é extremamente clara, não deixa dúvidas. Ele diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, antes de qualquer outra coisa. Você quer o melhor? Eu quero o melhor. Busque o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida, porque as demais coisas que você está perdendo o sono, preocupado, Deus está prometendo que vai acrescentar na sua vida. O justo vive pela fé. Eu acredito nisso e vivo. Pense comigo. Nós precisamos ordenar as coisas na nossa vida. Nós precisamos dar prioridades. E ao estabelecer essas prioridades, nós devemos, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus. Mas isso se realmente nós somos criaturas novas, se nós formos ressuscitados em Cristo Jesus. Porque se não formos, nós vamos estar brigando pelas coisas materiais. Nós vamos estar fugindo da presença do Senhor por causa das coisas daqui da terra. Que tristeza! Quantas pessoas estão arriscadas a perder a comunhão com Deus porque desembestaram em querer inverter a palavra, buscar as outras coisas e deixar o reino de Deus para depois. Primeiro eu vou conseguir isso que eu quero, depois eu vou procurar Deus. Se ele procurasse Deus, Deus com certeza satisfaria os desejos do seu coração, porque não é com orgulho, não é com a vaidade, não é com a força, não é com a violência, não é com a estupidez, não é com a grosseria que a gente vai conseguir alguma coisa. Tem tanta coisa até que às vezes um casal, por exemplo, se desacerta, que Deus, se estivesse realmente no meio, ele estaria colocando paz num coração, no outro, para que as pessoas procurassem se ajustar na presença do Senhor, e as demais coisas com certeza seriam acrescentadas, porque a paz de Deus excede todo o entendimento. A gente até nem consegue compreender, mas se buscar em primeiro lugar o reino de Deus, Ele vai dar paz. Nova criatura, se reposicionar. Nós somos carne, erramos. Quantas vezes a gente, impulsionado pelo momento, erra, machuca uma pessoa, agride, mas na mesma hora o Espírito Santo dá o discernimento, e a gente precisa procurar voltar, se reconciliar, pedir perdão, pedir desculpa de coração, pedir perdão de coração. Se o outro não quiser liberar, bem, aí é ele e Deus, mas a gente tem que fazer a parte da gente. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O que o reino de Deus manda? Que eu me reconcilie com o irmão. Então eu tenho que fazer isso primeiro. Colossenses, capítulo 3, verso 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Olha a confirmação aqui da palavra. Se fostes ressuscitados em Cristo, se você é uma nova criatura, buscai as coisas lá do alto, lá onde Cristo vive, assentado ao lado de Deus. Em Colossenses 3:2, na sequência, nós vamos encontrar uma orientação de como devemos ocupar as nossas mentes, de como devemos ocupar os nossos pensamentos. Diz assim: pensai nas coisas lá do alto, mas não nas que estão aqui na terra. É isso que Deus está nos orientando. Aquele que é nascido de Cristo, ele obedece a palavra, ele vive a palavra, e realmente Deus é fiel e cumpre a sua palavra na vida do seu servo fiel. Amados, o nosso pensamento, prioritariamente, ele deve estar voltado para Deus. Pare e pense, sinceramente, os seus pensamentos têm sido prioritariamente colocados no reino de Deus? Você tem realmente pensado nas coisas lá do alto em primeiro lugar? Muito bem, nós já sabemos pela palavra de Deus o que devemos buscar. Lembra que eu falei que nós iríamos ver o que, como e quando? Nós vimos o que? O que? As coisas lá do alto. Vamos ver agora
como. Já sabemos então que o homem deve buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Mas como ele deve buscar? Vamos para a palavra. Jeremias 29:13. Jeremias 29:13. Que a palavra de Deus, irmão, ela não deixa dúvida não. Quando vai para a palavra, vamos ver como é que nós devemos buscar as coisas lá do alto. Ele diz em Jeremias 29:13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Irmãos, esse texto do profeta Jeremias, ele nos coloca diante do próprio Deus, que nos responde esta indagação. É Deus quem está dizendo para mim e para você como nós devemos buscá-lo. O que nós já sabemos, e como é buscar-me-eis. Buscar, né? Como? E me achareis. Como? Quando me buscardes de todo o vosso coração. É com integridade de coração, não é com raiva não, não é com ódio, não é por força, não é por violência, é de todo o coração mesmo, coração sincero e puro, coração quebrantado. Esse é o nosso Deus, que não olha para a nossa aparência, se nós somos bonitos ou feios, se nós somos ricos ou pobres. Ele nos escolhe por aquilo que nós trazemos no nosso coração. Em 1 Samuel 16, verso 7, nós encontramos Deus advertindo ao profeta Samuel quando este foi à casa de Jessé para ungir um dos seus filhos para ser o rei de Israel. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Ele vê o coração. Por isso que ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Irmão, olha, não adianta nada você ter aquela aparência de piedade, você fazer a oração mais bonita do mundo, cheia de palavras. Eu lembro daquela passagem, o fariseu dizendo: olha, Senhor, eu não sou que nem esse daí, ó, esse pecador aí, eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo outro, eu sou o máximo, eu sou o bacana, esse aí é um infeliz, hein? Eu te dou graça porque eu não sou como ele. E o publicano lá dizia, cabeça baixa, diz a palavra que ele nem ousava levantar os olhos na presença do Senhor. Ele dizia: Senhor, me perdoa, eu sou um pecador. Eu sou um pecador. Qual será a oração que foi ouvida? Qual a oração que Deus, com certeza, o outro estava orando, mas se engrandecendo, se gloriando diante do Senhor. Aí está a chave nesse texto aqui, 1 Samuel 16:7, está a chave de nossa busca a Deus. Deus vê o nosso coração, e é por isso que nós devemos buscá-lo de todo o nosso coração. E o que quer dizer isso? Quer dizer que nós devemos buscar a Deus com sinceridade, que nós devemos buscar a Deus com arrependimento, que nós devemos buscar a Deus com humildade, que nós devemos buscar a Deus com amor, porque o nosso Deus é um Deus de amor. No Salmo 119, o salmista, no verso 7, entoando louvores a Deus, nos mostra o exato modelo como nós devemos nos apresentar a Deus. Salmo 119, verso 7. Vale a pena você marcar na sua Bíblia, meditar depois nesta palavra gloriosa. 119 é o Salmo e o verso ao 7. Render-te-ei graças com integridade de coração, tem uma vírgula, quando tiver aprendido teus retos juízos. Vou ler de novo.
Render-te-ei graças com integridade de coração, mas quando? Quando tiver aprendido teus retos juízos. Aí está, irmãos, o modelo: buscando a Deus de todo o coração e aprendendo os seus mandamentos na palavra de Deus. E a fonte para aprendermos os retos juízos de Deus é a própria palavra de Deus, é a Bíblia. A Bíblia é o maior manancial de conhecimento que faz com que pela fé nós tenhamos êxito quando buscamos a Deus. E o nosso Deus é justo. Ele não nos colocará diante de uma busca frenética e incessante que não nos levará a nada, como tantas pessoas que infelizmente têm se desesperado batendo de porta em porta, na macumba, nisso, naquilo, nas drogas, na prostituição, no álcool, em tanto lugar tem buscado uma solução para suas vidas. O nosso Deus é justo. A toda a nossa busca a Deus, ela está alicerçada, ela está confiada, sabe no quê? Nas promessas contidas na palavra de Deus. Nós temos promessas e nós devemos confiar, porque Deus é um Deus de promessas, mas Ele é um Deus de justiça. Ele é um Deus fiel, que zela pela sua palavra para fazer cumprir todas as suas promessas na nossa vida. E nós temos promessa de Deus nesse sentido? Temos, claro que sim. No nosso texto de hoje, por exemplo, Mateus 6,33, ele nos afirma: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Você identifica aqui, irmão, uma promessa de Deus? Ele está dizendo: se você buscar, se é uma condição. Toda promessa tem uma condição. Tem muita gente brava comigo por aí, porque eu lembro as pessoas disso, que tem uma promessa, mas tem uma condição: se você fizer isso, eu vou te dar aquilo. E as pessoas só querem se apropriar e levar as pessoas a se apropriarem só das promessas, ocultam as condições. O que Deus está dizendo aqui, a promessa é muito clara: se buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Esta é a promessa de Deus. Mas qual é a condição? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Essa é a condição para que as demais coisas sejam acrescentadas. Você entende como é que eu fico estarrecido com a teologia da prosperidade, que diz que você tem, como herdeiro de Deus, você tem o direito, exija, determine, tome posse e fique podre de pecado. Aqui nós tivemos um caso que a pessoa veio de outra igreja, não era batizada nas águas, não tinha aceito o Senhor Jesus, e lá ela teve uma manifestação demoníaca, caiu e disseram para ela que ela tinha sido batizada pelo Espírito Santo. Ela veio para essa igreja, teve uma manifestação demoníaca, o demônio foi expulso, e aí ela perguntou: o que eu posso fazer para me ver livre disso? Eu disse: qual é a situação de vocês? Está assim, assim, assim. Bom, vocês estão vivendo em pecado. Deixe o pecado, se conserte diante de Deus, porque você vai com certeza fechar esta brecha para o inimigo que está cirandando na sua vida. Nunca mais ela voltou aqui nessa igreja. Parece que está lá na outra. Por quê? Lá disseram que ela foi batizada no Espírito Santo. Lá ninguém cobrou dela mudança de vida. Ninguém disse para ela deixar o pecado. Para onde é que ela ia ficar? Quem quer ser salvo, irmão, aceita a palavra como ela é e não fica querendo mudar. Quem quer ser salvo, irmão, aplica a palavra à sua vida e não quer que a palavra seja moldada na sua maneira de viver. Não é assim. É o poder da palavra. Irmãos, a condição é: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 11, nos versos 9 e 10, nós encontramos o Mestre nos entregando mais uma promessa preciosa. Lucas 11 e os versos 9 e 10, ele diz:
Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Esta é a promessa. Você está dizendo que você deve buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Aquele que pede, aquele que busca, vai encontrar, recebe. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nós encontramos o nosso Deus oferecendo graciosamente o seu amor, como um pai amoroso que Ele é, como um pai que ama e que cuida de seus filhos, que está a todo momento ao nosso lado de braços estendidos, nos convidando para sermos salvos, aleluia, bastando apenas que nós peçamos, bastando apenas que nós o busquemos de todo o nosso coração, e que pela fé nós confiemos como Abraão confiou. Está em Romanos 4, do 18 ao 21. Abraão esperando contra a esperança. Que frase bonita! Abraão esperando contra a esperança, porque ele esperava que ele não podia mais ter filhos, nem Sara, mas ele, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E diz assim: e sem enfraquecer na fé. Eu sublinhei aqui: e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo já amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou. Sublinhei também: não duvidou, por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Essa nossa fé. O justo vive pela fé. Não vamos esmorecer diante das dificuldades, e a gente tem que estar com a nossa mente voltada para as coisas de Deus. Finalmente nós chegamos ao quarto e último ponto desta reflexão, que é quando o homem deve procurar a Deus. Nós vimos o que é o que? Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Como? De todo o coração. E agora é quando, para encerrar. Quando o homem deve procurar a Deus? Afinal, quando é que nós devemos buscar a Deus? Depois que eu conseguir as minhas coisas todas, e aí eu encontro tempo para procurar Deus? Depois que eu comprar aquele negócio que eu estou querendo comprar, depois que eu comprar, aí eu volto para Jesus? Quando é? Depois que eu aproveitar bem a minha vida? Depois que eu enterrar meu pai? Quando? Vamos para a palavra. Isaías 55, verso 6. Isaías 55, verso 6. Quando devemos buscar a Deus? A resposta está na palavra. Isaías 55, verso 6 diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Irmão, enquanto se pode, nós devemos procurar. É o quando, é quando ele está perto. Amém? Mas vamos mais adiante, vamos fortalecer mais esse final de mensagem que o Senhor quer nos dizer. Vá agora para Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3, versos 7 e 8. Oh, palavra gloriosa! A igreja tem que ser a igreja de Bereano. Eu gosto de ver isso, o pessoal procurando na palavra. Hebreus 3, 7 e 8 diz: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz,
não endureçais os vossos corações. Olha aqui, irmão, o que é que a palavra nos diz? Hoje, é hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Amados, o quando é hoje, o quando é agora, o quando é já. O Espírito Santo de Deus está chamando hoje por você, que ainda não buscou a Deus com pureza, que ainda não buscou a Deus com inteireza de coração, confiando nas suas promessas. Estenda a sua mão hoje, agora, já, ao encontro do Senhor. Ele espera que você faça isso agora. Isaías 59, verso 1: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Amado ouvinte da palavra de Deus, você quer o melhor? Quem não quer o melhor? Conclua a sua busca hoje. Conclua a sua busca agora. Conclua a sua busca já. Não espere por amanhã. O amanhã não pertence a nós. O amanhã pertence a Deus. Aceite hoje um compromisso com Jesus, e você então terá concluído a sua longa busca pelo melhor. Conclua hoje. Que Deus abençoe a você e a mim, não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas, em nome de Jesus. Programa Momentos com Jesus. Quando houver maior perseverança na doutrina que Jesus deixou, quando houver sincera comunhão e entre nós houver maior amor, em cada alma, além dos sinais que vão surgir, a nossa igreja terá sido avivada, e a Igreja Batista do Novo Horizonte, eu sei, vai reagir. Oh, desperta, meu Senhor, para ti, Senhor, com teu puro e santo amor, realiza a obra a começar em mim, começar em mim, começar em mim, começar em ti, meu irmão, para a glória de Deus. Maior desprendimento e em nós houver mais compaixão, e no momento que preciso for repartir os nossos bens com nosso irmão, quando houver imensa aleluia, de servir a Deus de todo o coração, a nossa igreja terá sido avivada, e a cidade de Patos inteira, eu sei, vai reagir. Oh, desperta, Senhor, esta igreja
cantarei. Programa Momentos com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor.